Seja muito bem-vindo, eu estou aqui no Parque Quinta das Conchas. Eu sou um pouco suspeito para falar um pouquinho dessa zona, porque nós já viemos diretamente para Portugal, para esta zona, e eu sou um pouco suspeito para falar daqui. Gosto bastante dessa região, enfim, te convido a conhecer aqui o Parque Quinta das Conchas, certamente você vai gostar também. Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os desafios dessa era digital para qualquer profissional, principalmente os profissionais que são, de certa forma, autônomo, que é no caso, por exemplo, dos consultores imobiliários aqui, falando especificamente de Portugal, mas isso se aplica para qualquer negócio. E essa era digital, de certa forma, ela nos obriga e ela nos traz uma necessidade gigantesca de efetivamente migrar aí para tudo aquilo que uma estratégia, por exemplo, de marketing digital nos apresenta aí no mercado para a gente aplicar nos nossos negócios, indiferente do tamanho do negócio, tá? Você pode ser um microempreendedor ou de repente ter uma empresa grande ou só ser mesmo uma pessoa que trabalha ali ou presta serviço para alguém. É impressionante como o marketing digital é bem estruturado, com uma estratégia bem organizada, ela pode fazer uma grande diferença aí nos nossos resultados. E eu quero trazer isso para vocês e eu gostaria que de fato você percebesse a importância disso. Entretanto, quando nós falamos de marketing digital, é um mundo gigantesco, são N opções que nós podemos aplicar nos nossos negócios. Eu vou tentar trazer um pouco dessa informação baseada naquilo que eu já apliquei para os meus pequenos negócios que eu tenho. Isso, naturalmente, me trouxe resultados melhores, é claro, do que não aplicar, percebe? Por quê? Porque normalmente, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou dando uma caminhadinha aqui, tá bem? Para vocês conhecerem um pouquinho mais essa parte aqui do Parque Quinta das Conchas. Mas normalmente as pessoas que são, de fato, seus concorrentes, seus colegas, as pessoas que são parceiros às vezes, eles já estão nesse mundo digital. E a questão aí você vai me falar, Rodrigo, eu já trabalho, eu já tenho a minha rede social muito bem feita e tudo mais. A questão é que esse mercado ele muda constantemente. Claro que a gente nunca vai conseguir acompanhar na velocidade que ele muda, mas nós precisamos pelo menos nos organizar e entender e conseguir pelo menos mapear como está a nossa estratégia de marketing digital. E nós nem vamos falar inicialmente sobre as ferramentas de inteligência artificial, porque é natural que elas se conectam, Então você começa a estruturar aí tua estratégia de marketing digital, é natural que você vai precisar também utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E eu queria que você não se assustasse aí com tantas ferramentas que nós temos de inteligência artificial, porque cada vez mais elas se tornam com mais facilidade de utilização, percebe? Então assim, a usabilidade dessas ferramentas, a forma que ela é apresentada para nós, facilita muito o desenvolvimento, por exemplo, de um conteúdo, o desenvolvimento de um vídeo com muita qualidade, com muito profissionalismo. Então assim, ou você realmente consegue, de certa forma, absorver essas informações e conseguir tratar os seus negócios, ou em alguns casos você precisa contratar aí um profissional para te apoiar. E às vezes, um profissional ele vai te ajudar só no início ali, sabe? Para ele te orientar, te direcionar, conseguir te ajudar a organizar a estratégia do seu marketing, por exemplo, do teu negócio. E depois disso você dá andamento disso sozinho, tá bem? Então, pessoal, eu vou fazer aqui um mapa mental para conseguir organizar nossas ideias aí, porque realmente eu senti muita dificuldade para conseguir organizar isso, porque, enfim, na prática a gente é muita coisa, percebe? Então a gente tem que identificar pelo menos, as redes sociais que são mais adaptáveis para o nosso negócio, percebe? Então assim, tem negócios que utilizam o YouTube, tem negócios que utilizam mais o Facebook, outro o Instagram, outro o TikTok, então depende muito do teu nicho de mercado aí. Falando aí do mercado imobiliário, então assim, algumas redes sociais que são mais utilizadas aqui são, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Essas redes são bem acessadas, isso eu direcionei, por exemplo, os meus esforços para essas redes sociais. Entretanto, hoje nós temos milhares de redes aí para utilizar, mas essas são uma das principais, eu acredito, tá? O Facebook e o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, são as principais, O YouTube, de certa forma, também.
É assim, são aqui as pessoas mais utilizam hoje e nós temos às vezes até mais facilidade para a utilização porque já faz parte do nosso dia. E não menos importante, que tudo bem que é um chat, né? O WhatsApp, por exemplo, ele pode te ajudar aí também a trazer mais resultados, né? E aí quando nós falamos de negócios, provavelmente você conhece o WhatsApp Business. Se você ainda não tem um WhatsApp Business instalado para ti, você usa um WhatsApp normal. Instale o WhatsApp Business, teste, veja a quantidade de funcionalidades que ele tem para o teu negócio. E, assim, praticamente tudo de graça, percebe? Claro que se você for fazer um tráfego pago, se você tiver que fazer um investimento um pouco mais elaborado aí, pronto, você faz investimento, mas naturalmente você tem mais retorno. Então, para a minha prática aqui, para o dia a dia, eu hoje utilizo o WhatsApp Business, né? Tem lá o meu catálogo, eu consigo organizar aí as minhas labels, que seriam as etiquetas de cada cliente. Então isso facilita muito a comunicação e a minha organização com os meus clientes, percebe? Isso, naturalmente, com o tempo você vai absorvendo. E as ferramentas que você utiliza de forma gratuita. Então tudo que eu utilizo hoje, sei lá, 90% eu utilizo de forma gratuita, percebe? Assim, por ser um profissional autônomo, né? Eu não faço parte de uma empresa. Eu não tenho uma empresa grande, uma empresa comum, uma empresa que eu mesmo faço essa autogestão. E cada vez mais, perceba que cada vez mais muitas pessoas se tornam dona de uma empresa, de um negócio com vários parceiros, com várias ferramentas, e você consegue fazer essa autogestão, porque cada vez mais a automação facilita aí todo o processo do teu negócio, tá bem? Então é isso, gente. Eu vou fazer aqui, vou mapear aqui para vocês, vou para a tela do computador, isso vai facilitar um pouquinho mais para a gente. E pronto, vou tentar mapear da melhor forma possível. Vou fazer aqui um mapa mental. Depois eu vou deixar aqui embaixo também um PDF para facilitar aí o teu entendimento. E pronto, espero que de alguma forma esse vídeo te ajude aí na tua jornada empreendedora. Um grande abraço e tenha um bom dia. Tchau, tchau. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia de marketing digital para o seu negócio. Indiferente se você é um profissional que atua, né, independentemente ou se você faz parte de uma agência, o mais importante aqui é você perceber que para uma estratégia de marketing digital ela precisa ser aplicada. Entretanto, nós temos hoje uma grande dificuldade porque existem N fatores, né, e existem custos para isso e existem conhecimentos que às vezes nós não conseguimos acompanhar. Então eu vou trazer de uma forma muito macro aquilo que pode realmente impactar diretamente o teu negócio, porque certamente o teu concorrente ele já deve estar aplicando algum tipo de estratégia de marketing digital e isso naturalmente vai impactar aí a questão dos teus resultados, tá bem? Então eu vou falar um pouquinho sobre análise de mercado, presença online, conteúdo e marketing de conteúdo, publicidade online, parcerias e networking e avaliação e ajuste da estratégia. Eu vou ser um pouco breve nesses pontos, tá bem? Depois eu vou deixar esse mapa completo aqui para você ter uma visão geral da importância e o que você pode e o que está faltando para ti. O que você tem de gap e o que você pode melhorar, tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui com análise de mercado. Esse ponto aqui é importantíssimo, provavelmente você já fez, né, de certa forma, você já tem aí a identificação do teu público-alvo. Às vezes as pessoas trabalham, por exemplo, falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário em específico, ok? Isso também se aplica para outros negócios, é só direcionar para o nicho que você trabalha. Entretanto, quando nós falamos sobre a identificação do público-alvo, quando isso fica muito claro, imagine que, por exemplo, você trabalhe somente com um apartamento, com T2, T3, em uma determinada zona. Isso, naturalmente, você consegue direcionar o teu esforço, falando de tecnologia, ok? Para você direcionar aí o teus investimentos nas ferramentas, nas redes sociais, nas plataformas que direcionam aí o tráfego pago. Quando você tem isso muito bem definido, você consegue direcionar com muita maestria, né, com muita força para ter os resultados que você precisa. Então, identificação do público-alvo, normalmente você tem aqui o perfil do comprador do imóvel, tá bem? Eu não vou descrever isso aqui, mas depois você olha com calma. E as preferências de compra e tendência. São dois pontos que são importantíssimos. Então, a identificação do público-alvo é natural que você já deve ter a tua, você só precisa converter e desenhar isso para aplicar aí na tua estratégia de marketing digital. Análise da concorrência. Esse ponto parece que não, mas ele é muito importante para você conseguir, de certa forma, perceber o que está
né, a funcionar e o que você precisa ajustar aí para melhorar aí a tua estratégia, né, o início de ponto de o seu começo aí da tua estratégia, ok? Então, principais concorrentes no mercado, é importante você mapear, né, e depois fazer uma análise e dar presença e a reputação da forma que eles trabalham online para efetivamente você, de certa forma, não copiar, mas tentar trazer aquilo que já está a funcionar, percebe que já foi testado e isso facilita aí o engajamento e o resultado da tua estratégia. Estratégia de marketing utilizadas pelos concorrentes. Esse ponto aqui é extremamente importante, tá bem? Fazer um estudo mesmo, fazer uma avaliação, né, com detalhes das estratégias que já estão a funcionar para efetivamente você conseguir direcionar aí o teu esforço para aquilo que realmente funciona. É claro que não é uma cópia, significa que você vai estudar aquilo que já existe e isso certamente vai te trazer aí mais facilidade para melhorar aí o teu desempenho e na questão do teu resultado principalmente. Então, outro ponto não menos importante, que nós falamos aí sobre a questão da presença online, né? Falamos anteriormente, o desenvolvimento de um website funciona e funciona muito bem. Assim, se você tiver uma agência ou se você for um consultor individual, isso funciona das duas formas, tá bem? Lembrando que isso existe um investimento para isso. Quando se fala de um website, hoje parece que não, mas tem uma importância muito, muito relevante mesmo, porque está ali um site institucional, a tua identidade no digital. E às vezes as pessoas, né, direcionam muito esforço aí para as redes sociais, mas um portal também, um website, certamente tem um peso aí. Principalmente porque você pode desenvolver aí um SEO, né, um designer mais responsivo. Quando você fala nome responsivo, basicamente é você, por exemplo, usar o teu celular, acessar o teu site através de um desktop, de um computador, de um PC, e quando você fala de responsivo, ele trazer aquele mesmo resultado de forma natural e bonita e presente, né, por exemplo, num smartphone, num telefone normal, num telemóvel normal. Isso precisa ser muito bem construído, tá bem? E, bom, outro ponto não menos importante é a integração de ferramentas de captura de leads. Essas ferramentas funcionam, né, muito bem quando você desenha, de certa forma, né, um funil de vendas ali para que chegue até o teu portal, para que efetivamente isso aconteça. Então, existe todo um planejamento que precisa ser feito, normalmente com um profissional, para te ajudar nesse ponto. Entretanto, quando você inicia uma estratégia de marketing, né, digital, você precisa pensar se é o momento... se esse momento inicial é importante ter um website. Talvez algumas redes sociais iniciais aí facilita aí até mesmo a tua gestão. Okay? Lembrando que para um website é importante você ter um profissional. Se você não conhecer muito da parte de tecnologia, se você não for um web designer, certamente vai ter um peso muito grande aí para você pensar em desenvolver algumas ferramentas. Você pode usar, por exemplo, o WordPress, que é uma forma de open source para facilitar aí o desenvolvimento de um portal, mas você tem que perceber um pouco mais, tem todo um processo de instalação, você precisa de uma hospedagem, né, criar um domínio, aplicar os plugins de acordo com a tua necessidade. Isso naturalmente leva tempo e acaba saindo aí do teu foco principal, que, né, não necessariamente é esse desenvolvimento da plataforma. Então você tem que pensar um pouquinho de como planejar essa parte de desenvolvimento do seu website, ok? Criação de perfis nas redes sociais. Bom, plataformas-chave, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, esses pontos são... Bom, tem lá o TikTok, tem N redes sociais aí que você precisa estudar e ver aonde o teu público está, né? Então, estabelecer uma presença consistente nas principais redes sociais, não é só criar, né, de certa forma, um perfil, mas precisa estar, né, sempre ali constantemente atualizando, né? Publicar conteúdos relevantes e engajadores que reflitam a identidade da marca e atrair potenciais clientes. Esse ponto é extremamente importantíssimo também para que a gente, de fato, traga vida, né, para esses perfis que forem criados, ok? Bom, criar um calendário de postagem, esse planejamento aqui, naturalmente, nós precisamos levar muito a sério também, né? Criar uma constância aí de forma muito organizada e monitorar também, né? Isso é muito importante também. Então, desenvolver um calendário e fazer essa monitoração vai ter um impacto muito grande aí, de fato, nos teus resultados, ok? Então, presença online, não menos importante para, né, de certa forma, que a tua estratégia de marketing seja muito bem organizada aí. Então, conteúdo e marketing de conteúdo. Produção de conteúdo educativo,
onde você vai educar o teu cliente. Imagine que você é do mercado imobiliário e você precise, de certa forma, educar o teu cliente como funciona o processo de financiamento, quais são os impostos que ele precisa pagar, o que significa mais-valias, o que é um certificado energético, o que é um CPU, quais os documentos necessários, quais são os pré-requisitos para fazer um financiamento, o que é um branqueamento capital. Então, todos esses conteúdos você pode trazer com muita eficiência para o teu cliente, e é natural que cada vez que você traz mais informação para o teu cliente, mais ele vai ficar feliz, mais você vai conquistar de uma forma natural, orgânica o teu cliente. Então, certamente toda a produção de conteúdo educativo, né, com qualidade, né, e com direcionamento, e às vezes até conteúdo atemporal, que vai pesar um pouco mais porque você pode republicar, quanto conteúdos que são momentâneos. Aumentou a taxa do Banco Central, o financiamento vai aumentar, a taxa de juros vai aumentar, né, qual que é a melhor opção de financiamento imobiliário, o que dizem os especialistas. Todas essas informações vão ter um peso muito grande aí para o teu cliente, tá bem? Então, artigos sobre compra e venda de imóveis, vídeos de visitas guiadas a propriedades, nós temos várias ferramentas que você pode utilizar. Então, assim, aqui você tem muitas, mas você pode criar uma seção de blog, você pode abordar tópicos como a gente falou agora sobre financiamento, documentações e tudo mais. A produção de vídeos que ofereçam tours virtuais. Então, além dos vídeos, nós temos as ferramentas, né, que certamente facilita aí o nosso trabalho. E utilizar vídeos para engajar o público e facilitar a tomada de decisão, permitindo que os potenciais compradores visualizem os imóveis de forma mais interativa, tá bem? Então, são 2 pontos importantíssimos aí que você tem que levar muito, mas muito mesmo em consideração, ok? Então, só voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a questão das campanhas de e-mail marketing. O e-mail não morreu. Certamente você acha que às vezes nós pensamos, pô, mas e-mail, hoje nós temos todas as redes sociais, as pessoas falam pelo WhatsApp, para que e-mail? As pessoas, sim, elas acessam os e-mails, elas recebem os e-mails, então tem que ter um newsletter informativo falando sobre o mercado, falando sobre os produtos novos que entrou, que você tem. Então tudo isso é importantíssimo, tá bom? Segmentar a lista de e-mails para enviar conteúdos relevantes a diferentes grupos, aumentando a taxa de abertura e engajamento. Ofertas exclusivas e atualizações de mercado são pontos extremamente importantes. Então, enviar e-mails com ofertas e manter os clientes informados sobre as tendências de mercado, novas propriedades e eventos para promover um relacionamento contínuo. Okay? Então, o e-mail marketing não morreu, então enviar e-mail, ter uma estratégia de e-mail marketing certamente vai ter uma grande valia aí para os teus negócios, tá bem? Publicidade online. Quando nós falamos de publicidade online, né, complementando o que nós já estávamos falando ali, nós temos aí aquela parte de ads que é realmente pagar para que efetivamente a gente apareça. Esqueça a parte orgânica, pensa na parte paga. Então, anúncios em redes sociais. Então, nós temos aqui segmentação por localização e interesses, campanhas para diferentes fases do funil de vendas. Então, às vezes você pode fazer uma campanha, né, utilizando ferramentas de segmentações avançadas para direcionar os anúncios a públicos. Pensa o seguinte, você tem lá o Facebook, e o Facebook você direciona as pessoas na região onde você está, no raio de 15 km. As pessoas vão ver ali o teu anúncio, o teu produto de certa forma, e isso vai facilitar para ti. E aí você tem que fazer um teste AB, fazer o teste ali dos criativos. Os criativos seriam mesmo a criação das imagens, dos vídeos, dos textos, para que efetivamente engaje as pessoas, para que elas realmente assistem o teu conteúdo, tá bem? Então, esse ponto é extremamente importante, como todos os outros pontos também. Campanhas para diferentes fases do funil de vendas. Então, você tem ali um processo de funil de vendas, onde primeiro você vai apresentar um produto, depois você vai avançar um pouquinho mais sobre as possibilidades e como ele pode fazer a compra daquele produto. E existe estratégia para você fazer isso, tá bem? Então, são 2 pontos importantes, criar as campanhas e depois implementar um remarketing, que seria basicamente refazer aquele marketing, naquela estratégia de marketing que você já fez, tá bem? Para reengajar os usuários que já interagiram anteriormente com a tua marca. Imagine que alguém gostou aí de uma informação que você enviou, depois você pega essas mesmas pessoas e, de certa forma, replicam novamente essa informação para elas, tá bem? Bom, pesquisa de palavra-chave. Falando um pouquinho sobre o Google Ads, ok? Google Ads, de certa forma, você deve conhecer também. É a parte ali paga ali do Google, que você pode utilizar algumas palavras-chave para as pessoas que fazem busca ali no Google, e certamente isso vai
ter relevância para ti também, ok? Então, realizar uma pesquisa aprofundada de palavras-chave para identificar os termos relevantes que potenciais clientes estão buscando. Então, imagine que você está vendendo um apartamento em uma determinada zona e naquela zona ali, certamente tem algumas palavras-chave que você pode comprar, né? E pronto, tem ali toda uma concorrência para que isso seja feito. Isso é importante dar uma estudada um pouco mais, provavelmente um especialista pode te apoiar nisso. E de certa forma, isso ajuda muito aí na questão da busca, ok? Anúncios de buscas e display. Criar campanhas de anúncios de busca que apareçam quando o usuário busca por um imóvel ou serviços relacionados. Desenvolver um anúncio gráfico para redes de display que capte a atenção e leve usuários ao site. Imagina que você está num site de notícia que não tem nada a ver com o que você está procurando e de repente, como você fez uma busca anterior, provavelmente o Google Ads vai te transmitir essa informação de uma forma ali que você não fez a procura, sabe? Em outros momentos. Bom, mudando um pouquinho de assunto, parcerias e network, colaboração com empresas locais, parceiros em decorações e reformas de imóveis, agentes financeiros para ofertas de crédito. Então essas parcerias aqui, que provavelmente você já deve fazer, elas são extremamente importantes, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o que é importante? Você ter uma estratégia de parceria com outras áreas que estão relacionadas à tua área de atuação, tá bem? Isso facilita bastante. A semana passada a gente teve um resultado bem interessante em relação a isso. Fiquei muito contente com todo o processo, porque realmente a gente aplicou isso e funcionou muito bem, tá bem? Participação em eventos do setor. Então, um exemplo, a gente está aqui numa zona aqui de Lisboa, então sempre tem alguns eventos ali naquela região ali do Parque das Nações, acontecem alguns congressos, tem várias imobiliárias ali às vezes envolvidas, então nós temos feiras de imóveis que efetivamente traz para a gente um retorno de contato, de network, que tem um peso muito grande, tá bom? Então participar de feiras e exposições do setor que você atua, no caso aqui nós estamos falando sobre o setor imobiliário, para aumentar a visibilidade da marca e fazer network com outros profissionais. Utilizar essas oportunidades para coletar leads e promover diretamente os imóveis que você tem disponível, tá bem? Isso aqui ajuda bastante, bater um papo aí com os teus colegas aí do mercado, seus concorrentes diretos, que às vezes, boa parte das vezes, eles se tornam aí amigos e profissionais que contribuem aí com o resultado do teu dia a dia, porque ele tem lá o comprador e você tem o vendedor, vocês fazem aí um 50, né? Fazem uma partilha, e isso tem um peso muito grande aí para os nossos resultados aí no final do mês. Webinars sobre tendências do mercado. Outro ponto muito importante mesmo é organizar webinars para discutir tendências do mercado imobiliário, nesse caso do imobiliário, né? E fornecer insights valiosos aos interessados, estabelecendo a autoridade da marca. Então você mesmo organizar, chamar parceiros, conversar com eles, percebe? Definir um tema ali, isso é importantíssimo. Isso vai ser ótimo para ti, porque vai melhorar a tua dicção, vai melhorar a tua oratória, a tua postura, enfim, tudo isso agrega muito valor para ti, né? Com a tua postura, e você vai criar oportunidades de negócio, porque você vai estar em evidência e a tua marca vai estar ali de certa forma sendo pulverizada por todas aquelas pessoas, né? Porque ali o tempo todo ela vai estar em divulgação. Incentivar a participação ativa de potenciais clientes, promovendo um espaço para perguntas e interações. Isso é importantíssimo. Isso transmite também aí autoridade sobre a tua imagem, tá bem? Que as pessoas estão vendo ali, você falando sobre um determinado assunto, e isso tem um peso muito grande para ti. E, naturalmente, isso de forma orgânica, você consegue se estruturar. Bom, no final do dia, depois que você faz toda essa estratégia, você tem que fazer uma avaliação, né? De certa forma, e ajuste da estratégia, porque às vezes você faz de uma forma, investe em um ponto, investe em outro e às vezes nem funciona da forma que nós desejamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento do desempenho. Então, você tem que avaliar, fazer uma análise, né, de métricas de tráfego e engajamento. Esses pontos aqui são importantíssimos, tá bem? Utilizar ferramentas para fazer análise e analisar o engajamento nas redes sociais, incluindo curtidas, comentários e compartilhamentos para entender o que ressoa, né, com o público. Isso tem um peso muito grande aí, fazer essa análise. Conversão de leads em vendas, né? Se você não conhece a palavra leads basicamente são aquelas pessoas que de alguma forma teve algum tipo de interesse, entrou no site, viu aquele assunto e ela se tornou um lead ali, um potencial cliente. Então, é verificar, né, nessa jornada aí se os leads realmente eles podem se tornar efetivamente um cliente final ali para te trazer o resultado que a gente espera. Implementar teste AB para otimizar os elementos. É fazer, por exemplo, 2 criativos, testar de um lado, testar do outro, e isso naturalmente vai te trazer aí o que você de fato precisa fazer de publicação. Pronto.
Essa parte de monitoramento, certamente um profissional vai ter que te apoiar, não tem jeito, só se você for aí da área de web design ou de marketing digital, você vai ter um pouco mais de informação, isso vai facilitar para você, mas se não for, realmente você vai precisar de uma agência ou de um profissional da área para te ajudar, tá bem? Ajustes baseados em dados, né? Quando a gente está falando aqui de avaliação e ajuste de estratégia, nós temos que fazer os ajustes baseados em dados. Não adianta a gente só imaginar que o negócio está funcionando, não. Tem que ter dados, então tem que fazer essa revisão de estratégia e pronto, né? Então, precisa analisar as campanhas que não estão atingindo os resultados, porque você cria uma expectativa para tudo isso, e depois rever a mensagem e o posicionamento para garantir que estejam alinhados com as expectativas do público, ok? Então, esse ponto aqui da revisão ela é extremamente importante, porque com base nisso a gente consegue direcionar aí o nosso barco para outro lado, ok? Implementação de novas táticas com base no feedback. Então, depois que você fez todas essas análises, é necessário, né, de certa forma, até coletar mesmo, principalmente dos clientes, e eles vão te dizer, ó, ok, funciona, não funciona, percebe? E aí, com base nisso, você vai ajustando aí a tua estratégia de marketing e demanda. Bom, experimentar novas abordagens de marketing, como marketing de influenciadores ou campanhas de conteúdo gerado pelo usuário para engajar o público. Resumindo, tá? Parece que é muita coisa e realmente é, tá bem? Então, assim, isso aqui é um mundo extremamente gigantesco. A gente nem falou muito aqui sobre essa parte de inteligência artificial, mas é natural que isso vai, né? Isso vai ter impacto aqui direto, né? Quando você começar a iniciar aí a tua estratégia de marketing digital, vão ter ferramentas que vão depender diretamente disso e é natural que você vai ter que participar também de treinamentos para você ter um pouco mais de conhecimento. Em resumo, parece que é muita coisa e é muita coisa para ser implementada e de certa forma você precisa ter essa visibilidade completa aí que existe sim uma estratégia de marketing digital que nós precisamos adotar. Entretanto, nós precisamos fazer isso com calma e utilizar de certa forma as ferramentas de automação que hoje já existem, né? As ferramentas de inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho em si, tá bem? Então, assim, o ideal é não deixar de começar, né? Fazer um trabalho, né? Começar, de certa forma, ter aí pelo menos uma presença digital de forma simplista, através aí de, por exemplo, de um planejamento básico, estratégico, um conteúdo criativo, uma análise de desempenho, para efetivamente você iniciar aí a tua presença online. Eu acho que o mais importante nesse momento é ter uma presença online natural, percebe, de forma orgânica, e aí vai avançando ali depois com uma paga, e aí com o tempo você vai evoluindo de acordo com os resultados que você vai tendo e você, né, cria uma margem ali de investimento para uma estratégia de marketing digital. Minha recomendação é que você não deixe de fazer, perceba? Converse com pessoas que já têm uma estratégia de marketing digital, veja quais são os parceiros que eles utilizam, que forma de treinamento, de repente eles contratam durante um período, 3, 6 meses, um ano, um profissional ali para dar um apoio, para você absorver essa informação. Perceba que é um investimento que vale muito a pena, percebe? Depois que você engajou, depois que você já está no mercado ali, é natural você dar continuidade. Então, às vezes, esse investimento ele vale, mas vale muito a pena. Às vezes a gente acha que não, mas é natural que os nossos concorrentes, que os nossos parceiros, que os nossos colegas, eles já estão, né, envolvidos aí em alguma estratégia de marketing digital e provavelmente quem não entrar e quem não estiver, quem não conhecer um pouco sobre a inteligência artificial, tudo que está acontecendo hoje aí nessa transformação digital, é natural que a gente vai deixando de fazer parte do mercado. Não adianta ser só bom, né? Eu sou um bom profissional, eu atendo muito bem. Não, hoje existe toda uma estratégia que realmente eu preciso de muita parceria para realmente conseguir entregar aquilo que o meu cliente quer com muita eficiência, percebe? Então é isso, gente. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês aí a trazer um pouquinho mais de clareza da importância de ter uma estratégia de marketing digital para o seu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.